Bom, R igual a constante foi determinado, θ igual a constante foi determinado, mas nós podemos ter equações envolvendo R e θ. Então, lá nas coordenadas cartesianas, a gente sabe que x2 mais y2 igual a 1 me dá a equação de circunferência. Então, equações envolvendo x e y, né? Y igual a x2 me dá a equação de uma parábola. E com R e θ, como seria isso, já que agora o modo de colocar os pontos se altera? A gente só vai conseguir fazendo isso, plotando realmente os pontos e fazendo uma análise. Aqui então, nós vamos fazer a curva polar de equação R igual a 1 mais seno θ. O que eu fiz foi fazer o meu plano polar com divisões de ângulos de 0 até 2π, variando de π sobre 6 em π sobre 6, ou seja, de 30 em 30 graus, né? Então aqui é π sobre 6, aqui seria 2π sobre 6, que é a mesma coisa de π sobre 3, depois viria aqui o π sobre 2 e assim por diante. Então, todas essas marcações aqui equivalem a esses mesmos, aos valores que estão aqui, finalizando no 2π, ou seja, fechei o ciclo. Para algumas curvas polares, parar no 2π às vezes não é o suficiente, a gente precisa continuar. Para outras, nem precisa chegar no 2π, isso só com o desenho mesmo. Então, aqui eu deixei o valor dos ângulos θ, vim na equação, calculei o seno dele, somei 1 e foi colocando os valores aqui. Então, o que eu vou fazer agora é plotar esses pontos, ok? Então, o θ é 0, ou seja, não andei nada, estou sobre esse eixo. Ando uma unidade no R, então sobre esse eixo polar eu ando uma unidade, tá aqui. Depois, π sobre 6 vai ser 1,5, então π sobre 6 está aqui, andei 1, aqui é 2, 1,5 vai ser mais ou menos aqui. π sobre 3, 1,9, então eu quase cheguei no 2. π sobre 2 vai ser 2, então eu ando até o π sobre 2, 2 unidades, estou aqui. O que vai acontecer aqui vai ser uma repetição, porque o seno, né? O que acontece de 0 a π sobre 2 acontece simetricamente π sobre 2 até π. Então, no 2π sobre 3 vai ser 1,9, eu desço mais um pouquinho. No 5π sobre 6 vai ser 1,5. Deixa eu tentar manter aqui. E no π vai ser 1. Então, olha, rodei de π, nesse sentido eu fico com 1 unidade. Ou seja, no 0 foi 1, no π sobre 6 foi 1,5. A gente acredita que nesse pedaço, nesse intervalo, então, a gente pode ligar os pontos e ir formando uma curva. É meio difícil para mim aqui fazer isso, mas depois vocês vão ver ela acontecendo. A gente pode ir ligando esses pontos, né? Rodando com eles. A gente marca só alguns, mas como a gente tem a seno, uma função contínua, a gente não vai ter interrupções, é como se eu pudesse ligar esses pontos. Então, vamos continuar aqui, ó. Depois do π é o 7π sobre 6, que vai ser meio agora. Agora, o seno começa a ter valores negativos, né? E aí, somados com 1, continuam positivos, mas agora os valores começam a diminuir. Então, 7π sobre 6 vai ser meio. Então, vou pegar mais ou menos a metade aqui. No 4π sobre 3, que é esse aqui, vai ser 0,1, então vai ser lá bem pertinho. No 3π sobre 2, notem que seno de 3π sobre 2 é menos 1. Mais 1 zerou. Então, eu volto para a origem, no 3π sobre 2. Depois, no 5π sobre 3, que é esse aqui, volta a ser 0,1. No 11π sobre 6, vai ser meio agora. Ele vem mais para cá um pouquinho. E lá no 2π fecha no 1. Ficou muito parecido aqui, pessoal, mas é uma questão de escala. Então, quer dizer, com esses pontos, eu já consigo formar um desenho da minha curva. Eu não vou me arriscar a ligar esses pontos aqui, é muito difícil fazer isso com a minha canetinha aqui no tablet, mas eu deixei desenhado para vocês até no rascunho aí. Tá aqui, ó. Tá os pontos e tal. Aqui estão os pontos que deviam estar plotados dessa maneira. Quando eu ligo os pontos, eu tenho esse desenho, é o que a gente chama de cardioide. R igual a 1 mais seno θ representa uma cardioide, só uma curiosidade aí, ok? O que eu vou deixar para vocês são mais 3 curvas para vocês fazerem esse procedimento. Fazer uma tabelinha, colocar os valores, plotar os pontos no gráfico e desenhar. Eu gostaria que vocês fizessem isso à mão e no GeoGebra. E eu vou deixar um vídeo explicando como que a gente consegue traçar essas curvas no GeoGebra.